Eletrônica básica. As leis de Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff. Por incrível que pareça, procure saber a pronúncia de Kirchhoff. Kirchhoff é a pronúncia em português de um nome que é prussiano. Kirchhoff viveu de 1824 a 1887 e ele nasceu na Prússia. É um atual Kaliningrado, na Rússia. E ele publicou o trabalho dele, particularmente o trabalho relacionado com as duas leis para circuito elétrico, quando ele ainda era estudante. Ele não havia entrado na universidade. Então, em 1845, apoiado pelo seu professor de física, que estimulou ele a publicar nos Anais de Física um trabalho relacionado à energia elétrica. Vamos lá, então. A grande questão é o seguinte, que de um certo modo, Kirchhoff estava trabalhando com uma ideia de conservação de energia. E energia elétrica, ela tem tudo a ver com a corrente elétrica, com o potencial e um circuito elétrico fechado. Porque sem o circuito fechado, não é possível existir corrente elétrica. Depois dessa publicação de 1845, ele prosseguiu os estudos dele trabalhando com Robert Bunsen e evidencia um estudo muito mais profundo. Também tive a oportunidade de, fazendo algumas pesquisas, tem algumas menções de que indiretamente ele teria contribuído até mesmo para os princípios da física quântica que estava nascendo naquela época. Tudo que você lê sobre Kirchhoff, material de origem dele ou relacionado com o trabalho dele, demonstra um profundo conhecimento técnico e matemático. Gostaria de lembrar que isto é condizente com a personalidade dele e com a formação de estudante e acadêmica a nível universitário. Basicamente, são duas as leis. Começamos com a lei das malhas. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, só uma opinião particular, é claro, mas é bem conveniente o momento, é que a gente olha as duas leis de Kirchhoff e fica com uma sensação errada de simplicidade e de superficialidade, apesar da imensa utilidade das duas leis de Kirchhoff. O que eu vou apresentar aqui é realmente a aplicação, que normalmente você vai encontrar na maioria dos sites que se relacionam com isto. Em uma malha fechada. Bom, nós precisamos entender o que é uma malha fechada. Ao longo do curso, eu vou ter a oportunidade de mostrar para os senhores o conceito de malha. Malha é um caminho percorrido eletricamente. Ele tem que ser fechado. Então nós vamos ver isso com calma. Mas de acordo com Kirchhoff, a soma de todos os consumos pelas cargas presentes no circuito elétrico deverão ser iguais a zero. Em outras palavras, você tem que ter fornecedores de energia, são as baterias, e você tem os consumidores, que são as cargas elétricas. A soma daquilo que é fornecido tem que ser igual à soma daquilo que é consumido. Como eu havia mencionado antes, ele trabalhava em estudos de conservação da energia. Esta é a equação para a lei das malhas. A somatória das tensões em uma malha fechada, que consiste em V1 mais V2 mais V3, quantas forem, tem que ser igual a zero. E a lei dos nós.
antes de complementar, eu gostaria de falar algo sobre o que é um nó. Então, nós temos um problema de compreensão, porque é o seguinte: você pega duas pontas de um fio, emenda uma na outra e pensa que tem um nó. Não, isto não é real. No mínimo, tem que ter 3 fios emendados, porque são 3 caminhos alternativos para a corrente elétrica percorrer. E, de novo, considerando a conservação da energia, é impossível que só entre corrente no nó. Não é possível também que só saia corrente de um nó. A soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai. Representado matematicamente desta forma. Até escolhi os índices de uma forma meio pedagógica, porque é o seguinte: a corrente de entrada eu chamei de IN, onde n vai de 1 até um valor m infinito. E chamei a de saída de I com índice O, que começa em 1 e vai até um Z infinito. Mas foi quase proposital, porque a somatória das correntes de input é igual à somatória das correntes de output. Isto, para mim, é um nó. Aqui nós estamos vendo algumas correntes elétricas estão entrando e algumas correntes elétricas estarão saindo. Então, a soma da entrada tem que ser igual à somatória das correntes que saem. Se isto é a lei dos nós, então I1 mais I4 tem que ser igual a I2 mais I3 mais I5. A soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai. Não existe melhor forma de compreender as leis relacionadas com Kirchhoff do que uma aplicação. Então, eu gostaria de aproveitar este momento para marcar, vou marcar aqui em vermelho, por favor, desculpem o borrão, mas é mais ou menos isto. Isto daqui, senhores, é uma malha. Isto daqui, senhores, é outra malha. Qualquer caminho fechado. E, finalmente, nós temos esta outra malha externa, que normalmente é deixada de lado. Além disso, senhores, nós temos a opção de considerar o nó. Isto aqui é um nó. Isto aqui é outro nó. Em alguns casos, nós precisaremos levar em conta estes elementos que eu marquei aqui. Normalmente, como aqui nós temos, eles vão ter a mesma equação, dá para demonstrar isto, de modo que você não precisaria considerá-lo 2 vezes. Então, vamos continuar com a nossa apresentação. A primeira coisa que nós fazemos é colocar os detalhes do circuito. Quando se tem uma bateria, que é representada por este símbolo, sendo que a parte menor é o negativo e a parte maior é o positivo, a queda de tensão representada para análise de circuitos em uma bateria, ela é do menor para o maior. Sempre, sim, sempre. Como nós temos apenas uma fonte aqui, é aparentemente óbvio que estas cargas deverão consumir toda a energia elétrica fornecida, mas vamos tentar compreender isto, por favor, da forma correta. Esta corrente, ela se aproxima do nó, ela vai entrar no nó e ela vai sair do nó. A regra que eu ensino quando se estuda circuitos é esta. Você pode, em um nó qualquer, escolher qualquer sentido de corrente elétrica. Nunca considere que todas entram no nó e nem todas saem, que além de ser incoerente, é um erro crasso.
Então, o que se considera é que a corrente I entra no nó, e se ela sai para os dois, ou se ela entra do outro para cá e sai para cá, não tem problema nenhum. A única diferença vai aparecer a hora que você fizer as contas e o resultado der negativo. O negativo não significa que você errou a análise, significa que você considerou a corrente errada, que o sentido dela não é de fato este. Então eu posso colocar do jeito que eu quiser. Não existe uma norma proibitiva que diga, olha, o I2 tem que descer e o I1 sai para cá. Não, se você quiser considerar que o I1 também entra, não tem problema. Fique à vontade. Não há problema nenhum. Mas evite que todos entrem no nó ou que todos saiam do nó. Apenas isto. Uma vez que você escolheu as correntes que estarão no seu circuito, o próximo passo é providenciar as quedas de tensão de acordo com Ohm. Ohm nos diz que se nós temos uma corrente passando neste sentido, vai haver uma queda de tensão no sentido contrário. Eu chamei de VR1, pressupondo este resistor como R1. Aqui nós temos o R2. Se a corrente que desce por aqui, a queda de tensão é em sentido contrário pela lei de Ohm. Da mesma forma, a corrente vem até aqui e desce e causa uma queda de tensão em cima de um suposto R3. Próximo passo: escolher como você gostaria de caminhar na malha. Alguns colegas normalmente optam pela corrente elétrica como sentido de caminhada. Não existe nenhuma norma que eu saiba sobre isto. Eu posso escolher o caminho que eu quiser. Isto aqui será a forma como eu andarei por este circuito. E sugere-se, eu adoto por questões de simplicidade. Se estou navegando nesta malha no sentido horário, aqui nesta outra também será navegado no sentido horário, para facilitar a minha vida. Mas eu volto a repetir, o sentido da varredura para análise é arbitrária. O senhor pode escolher o caminho que quiser fazer. A escolha é livre, você pode fazê-la do modo que quiser. Recomendação: se você navegar no sentido horário, todas faça no sentido horário para facilitar a sua vida. E também, como eu já falei, não precisa ser a corrente, até porque nós nunca saberemos o verdadeiro sentido da corrente até que o processo seja refinado. Partindo desse pressuposto, nós podemos observar, por exemplo, navegando nesta malha. Vamos ver? Olha, eu estou navegando e eu escolhi pegar primeiro o gerador. Então veja bem, o meu sentido é anti-horário. Então vou subir aqui, caminhar para cá, descer aqui, retornar. Então eu estou subindo e a minha queda de tensão é na mesma direção que eu estou. Então eu venho aqui e coloco ela positiva. Aí eu continuo caminhando, dando a volta no circuito e eu estou indo para lá, mas a queda está no sentido contrário ao meu passeio. Então é menos VR1. E aqui eu estou descendo, veja, não é a corrente, eu estou seguindo uma volta arbitrária que eu estabeleci. Então, nesse estabelecimento desta malha, eu decidi que estarei andando aqui neste sentido que é horário. Quando eu estiver descendo aqui, haverá uma queda de tensão que nós temos aqui, que é menos VR2. Por quê? Porque eu estou descendo na minha caminhada e ela está subindo a tensão. Primeira equação retirada. Vou analisar a outra malha. Posso começar por onde eu quiser. Mas aqui vou começar, por exemplo, vamos ver aqui o que eu escolhi, pelo VR2. Ótimo. Então, o sentido de caminhada é este. Toda queda de tensão que for contrária ao meu movimento será negativa. E toda aquela que for favorável ao meu movimento
será positiva. Então, estarei subindo por aqui o VR2 também, de modo que ele é positivo. Aqui nós estamos caminhando assim, eu estou descendo e o VR3 está subindo. Então, menos VR3. Vocês estão vendo que interessante? A soma das tensões dentro de uma malha é igual a zero. Esta é a aplicação da lei das malhas. Aqui nós temos duas equações, mas nós também temos o nó. E neste nó daqui, a corrente I entra e a corrente I1 e a corrente I2 saem. Portanto, o que entra é igual ao que sai. Agora nós temos 3 equações para estudar. Eu só gostaria de lembrar ao colega, não se preocupe, a menos que você tenha necessidade, não se desgaste. Vou explicar por quê. A corrente que está vindo aqui é o I2. A corrente que está vindo aqui é o I1. E a corrente que está saindo é o I. Então você concluiria que I é igual a I1 mais I2. É a mesma conclusão deste nó de cima. Por isso, muitas vezes, não há necessidade de você analisar todos os detalhes. Quer ver uma outra malha? Esta de fora. Eu poderia navegar por ela por aqui. Mas eu acho que não vou precisar dela. Estas 3 equações me bastam. Vamos então construir. Este é o meu circuito original, este é o meu sentido de navegação, as correntes que eu escolhi. Vamos em frente. Eu estou apenas rearranjando as equações, porque eu tinha todo mundo era igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu separei e coloquei, porque isto aqui é um valor único. Isto daqui não, é uma equação. Nós já vamos ver. Da mesma forma, aqui ficou uma equação, um número constante do lado de cá. E nós temos aqui também o I. Bom, isto trata de um sistema de equações lineares, mas aqui desse jeito que está, ele é muito problemático. Por quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. É impossível fazer um trabalho desse jeito, com 3 equações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos evoluir este circuito. Por quê? Porque a tensão VR1 é a queda de tensão em cima do resistor R1 percorrido por I. Então, eu vou substituir estes valores aqui. Então, veja bem, quem é VR1? É R1 vezes I. Quem é VR2? Está aqui, VR2 é o resistor R2 vezes a corrente I2. Isso é igual a VF. Vou repetir aqui embaixo a mesma coisa. Quem é V3? V3 é R3 vezes I1. Cuidado com o sinal, nunca abra mão dele. Só que agora está ficando todo mundo igual a um valor constante, exceto este. Então, dá para você ver que I menos I1 menos I2 é igual a zero. Que eu vou colocar na próxima, pelo menos. Assim. Aqui eu já arrumei todo mundo. Vamos acompanhar aqui o que eu fiz. Eu estou organizando a casa. Se as 3 equações só tem I, I1 e I2 como incógnita, reza a característica de equações lineares que se você tem 3 equações e 3 incógnitas, ele é um sistema possível e determinado. Então, veja só, estou pondo ordem na casa. Pode observar que eu alinhei todos os I's. R1I, 0I, porque não tem I na segunda linha, porque multiplica por 0. E o I1 é 1 que tem na frente dele, é 1 e 1. E o I1, como é que fica o I1? Bom, nesta primeira linha não tem. Então eu vim aqui e coloquei 0 e 1. Na linha de baixo eu não tenho I, eu coloquei 0I. E na linha de baixo todo mundo é 1. Agora você pode ver que elas estão extremamente organizadas.
Este é o dispositivo final. Só que veja bem, tecnicamente falando, I e 1 e 2 poderia ser x, y e z, x, y e z. É muito chato e cansativo trabalhar com o i aqui do lado, mas você não pode eliminar. Mas eu vou organizar isto para que eu enxergue apenas os números para facilitar a minha análise. Vamos lá. Então veja bem, aqui eu vou colocar quem é i, aqui eu vou colocar quem é i1 e aqui eu vou colocar quem é i2. Então vamos lá. Tá vendo? Ó? Esta é a primeira, esta é a segunda e esta é a terceira. Estes são os coeficientes das incógnitas. Coeficientes. Então estou apenas separando numericamente eles aqui para facilitar. Como nós estamos dando um exemplo, chegou a hora de eu dar algum valor simbólico para os 3 resistores e para a fonte. Eu vou dar a sugestão de usar uma fonte de 10 volts, um resistor 1 de 2 ohm, um resistor 2 de 3 ohm e um resistor 3 de 7 ohm. Ficaria, portanto, as minhas equações desta maneira, só com números. Veja, é 2i1 mais 2i mais 0i1 mais 3i2. A segunda é 0i menos 7i1 mais 3i2 igual a 0. Aqui é i menos i1 menos i2 igual a 0. Eu só organizei assim para eu poder enxergar a matriz completa. Agora esses dados estão mais fáceis. Vamos trabalhar com eles? O objetivo é o seguinte. Eu estou ensinando uma técnica prática, tudo bem? Então estou descontando certos aspectos matemáticos de excesso de regras. Eu preciso zerar os 2 primeiros coeficientes de uma linha, respeitando as regras de sistema de equações lineares. Bom, quais são as coisas que eu posso fazer? São poucas, pessoal. Você pode multiplicar uma linha por uma constante. Então, por exemplo, eu poderia multiplicar a primeira linha, todos os coeficientes por uma constante. Posso trocar as linhas de ordem, posso passar a primeira linha para a posição 2 ou vice-versa. Posso somar uma linha coeficiente a coeficiente e jogar no lugar de uma delas. Então, eu faço assim. Por exemplo, aqui eu escolhi que esse é o cara que eu não vou mexer no sentido de zerar. E, portanto, eu preciso dar um jeito de zerar esses 2 elementos. Então, estou colocando eles de volta aqui. Bom, então é o seguinte. Eu gostaria de eliminar, mas se você observar, não é tão simples de fazer, tá ok? Só que eu quero que você note o seguinte, tá vendo o 2 aqui, ó? Então, não tem como sumir com ninguém? Tem sim. Se eu multiplicar a linha de baixo inteirinha por 2, ficaria assim, ó. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes menos 1 é menos 2, 2 vezes menos 1 é menos 2 e 2 vezes 0 é 0. Agora, eu vou subtrair isto menos isto, isto menos isto, isto menos isto e isto menos isto. Só que eu vou fazer da seguinte forma, que a lei me permite. Eu vou subtrair cada um desta linha, então o 2 menos 2, o menos 2 menos 0, e o menos 2 menos 3, e o 0 menos 10, e o resultado eu vou substituir nesta linha daqui. Ou subtrair a terceira linha da primeira e colocá-la no lugar da primeira. Vamos discutir, fique em paz. 2 menos 2, 0. Menos 2 menos 0, menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. 0 menos 10 é menos 10. Observe que esta linha multiplicada por 2 continua firme e forte. Perfeito, vamos em frente. Agora, olha o que é que eu vou aprontar. Eu vou multiplicar a segunda linha por menos 2 sétimos.
fique em paz, fique tranquilo, porque isto aqui para mim é o verdadeiro pulo do gato. Por que que eu estou fazendo isto? Preste atenção. A primeira linha eu não vou mexer e a segunda linha eu vou multiplicar cada um dos elementos que estava na segunda linha foi multiplicado por isto daqui. Calma, que nós vamos ver por que que eu multipliquei esta linha, este e este por menos 2/7. Tem um lance muito legal. Aguenta aí. Agora que eu fiz essa conta maluca, eu vou fazer o seguinte. Esta linha menos esta linha e entra no lugar desta linha. Então, vou somar, né? A segunda linha e a primeira e substituí-la no lugar da primeira. Olhe como fica. 0 menos 0 é 0. Aliás, perdão, é soma, né? 0 mais 0 é 0. 2 mais menos 2 é 0. Menos 8, 5, 7, 14 mais menos 5 dá menos 5,85714 e 0 mais menos 10 é menos 10. Ficou assim. Tá ok? Somei esta mais esta, esta mais esta, esta mais esta e esta mais esta. Esta não mexe, mas a primeira foi modificada. Olha só que interessante. Por quê? Olhe o pulo do gato. Aqui, ó, nós tínhamos menos 7 na original anterior. Mas eu queria que fosse 2. Porque se fosse 2 aqui, era só somar esta com esta e desaparecer. Vamos ver com calma. A dica é esta, preste muita atenção que aqui você aprende como lidar com essas equações. Eu tinha menos 7, mas eu gostaria que fosse 2. Então, como que eu vou fazer? Bom, então vamos lá. Eu tinha menos 7. Eu queria que fosse 2. Então, eu dividi aqui por 7. Então, estou tentando estabelecer qual é a constante ideal para eu resolver este circuito. Então, para isto aqui, que era menos 7 virar 2, eu multipliquei por menos 2/7, porque assim eu posso cancelar este com este, e por causa do menos daqui com o menos daqui, sobrar o 2, que foi o número que eu separei aqui. Agora, eu consigo chegar nesta linha. Então, veja, a dica é esta. Tinha menos 7, mas eu gostaria que fosse 2 para eu poder somar esta linha com esta e zerar este cara daqui sem afetar este, porque 0 mais 0 é igual a 0. Tudo bem? Então, vamos em frente. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou remontar o circuito original. Originalmente, não se esqueça que esta é a coluna de I, esta é I1 e esta é I2. Então, a primeira linha é 0I mais 0I1 menos 5,85714I2 igual a menos 10. Aqui, ok? Tudo bem? Agora eu vou passar este número para o lado de lá dividindo e eu chego à conclusão de que este aqui é o valor de I2. Agora eu tenho o valor de I2, então posso brincar com esta equação daqui, ó. Por quê? 0I mais 2I1 menos 0,85714 I2 é igual a 0, mas eu tenho o valor de I2. Tá ok? Peguei esta linha, agora eu estou enxergando ela completa. O que eu vou fazer? De onde isso aqui veio? Veio daqui, ó. Então, eu vou substituir o valor de I2 aqui. Então, 2I passa esse menos 8 para o lado de lá, fica desta maneira. O I2 tem o seu próprio valor, que é isto daqui, nós acabamos de calcular aqui embaixo.
dá isto aqui, estes 2 multiplicados dá isto daqui. O 2 está multiplicando o I1, passa para lá, ele vai dividindo. Tudo bem? Então, a I1 vale este valor. Então, já calculei a I2 e já calculei a I1. Lembra que a minha equação era 1 menos 1 menos 1? Então, eu posso utilizar qualquer equação. Elas são desintegradas. Então, I menos I1 menos I2 é igual a 0. Mas eu tenho o I1 e o I2. Passa o I1 e o I2 para o lado de lá, eles se tornam positivos. Substituo os valores dele e acho o valor de I. Aqui tem uma coisa engraçada. É óbvio, senhores, que eu não tenho a expectativa de que você compreenda tudo de primeira. Mas se você for persistente, você vai entender que não é difícil. Aquele lance de multiplicar a segunda linha por menos 2/7, com o tempo, se você fizer mais um exercício, você pega o jeito da coisa. Tudo bem? Lembre-se, a dica é esta. Este é o valor que eu tenho. Este é o valor que queria. Como que eu vou eliminar este valor? Dividindo o valor que eu queria por 7, que é o mesmo valor do outro multiplicado, para que você possa cancelar. Mas isto não encerra o nosso trabalho. Temos uma outra forma de resolver. Você pode até achar mais fácil o que você vai ver agora, mas eu gostaria que você tivesse uma coisa em mente. Não existe nada fácil. Neste circuito simples, apenas para exemplificar, eu coloquei uma única fonte, mas não é raro você ter circuitos com mais malhas e ter circuitos com mais fontes. Consequentemente, não dá para analisar todo mundo com esta forma de simplificação de circuitos que você vai encontrar na sua vida profissional. Este é um caso muito particular onde eu tenho apenas um gerador. Vamos em frente, então. Então, o que nós temos aqui é o nosso circuito. Aqui eu estou colocando os valores para você não se esquecer. Eu gostaria que você observasse que, por definição, 7 e 3 ohm estão em paralelo. Então, eu poderia agrupar estas duas e resolvendo 1 dividido por 1 sobre 3 mais 1 sobre 7 dá 2,1. Isto é o resultado da associação paralela de 3 com 7 ohm. Eu gostaria de lembrar ao nobre amigo que está me vendo aqui agora, que se lembrasse do seguinte. Na aula de número 3, eu explico como fazer cálculo de associação de resistores em paralelo. Em breve, vou publicar pelo menos uma ou duas resoluções de circuitos para ajudá-lo na compreensão desses cálculos. Combinado? Por enquanto, se você assistir à aula anterior, que é a aula de número 3, você vai entender como se associam resistores em série, paralelo, misto e estrela triângulo. Bom, estando aqui esta situação, o que se nota aqui é que os dois estão em série. Então, vai ser 2 mais 2,1, 4,1, é isto que você tem. Um transformador de 10 volts, no caso aqui uma fonte de corrente contínua, alimentando uma carga de 4,1 ohm. Isto, 4,1, equivale a todo... Com licença, deixa eu até aproveitar, vamos marcar aqui este jovem. Veja, tudo isto daqui, ó, o gerador enxerga aquele aglomerado. Isto não significa que necessariamente você tenha que lidar com isto. Mas, observe, o gerador alimenta o conjunto. O conjunto está associado de uma forma que produz um valor equivalente, que é este cara que você está vendo aqui de 4,1. Tudo bem? Então, isto aqui representa esta associação para o gerador.
Portanto, fica muito fácil calcular a corrente elétrica. Pela lei de Ohm, temos 10 volts aplicado em 4.1 ohm, e isso daí vai dar uma corrente de 10 dividido por 4.1, e ela vai dar 2.143902 ampere. Perfeito. Eu tenho o caminho de ida, vindo aqui para cá, vindo aqui para cá, e agora eu vou fazer o caminho de retorno. Portanto, eu vou pegar o meu circuito, vou voltar a esta situação. Só que agora eu já conheço o valor da corrente elétrica. E a corrente elétrica que passa num circuito em série é a mesma. Então, a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Ora, eu posso calcular a queda de tensão no resistor R1 e aproveito para calcular a queda de tensão em cima do meu resistor de 2.1. Então, a queda aqui é 2 vezes 2.43902. E isso aqui me dá esta tensão. Aqui acontece a mesma coisa. Vx é igual a 2.1 vezes a mesma corrente. Aqui tem mais um parâmetro muito interessante, senhores. Por gentileza, quero que você note que se você calcular esta queda de tensão mais esta queda de tensão, dá para você enxergar novamente a lei de Kirchhoff. Por quê? 4.878805 mais 5.12196 dá 10 volts. Isso aqui é muito legal mesmo. Finalmente, nós temos aqui o nosso circuito agora. Eu estou desmembrando ele, mas como esta carga equivale a estas duas daqui, as duas cargas estando em paralelo estarão sujeitas à mesma diferença de potencial. E o Vx eu sei quanto vale. Então eu posso calcular o valor de I1 utilizando esta equação. A corrente I1 vai ser a queda de tensão em cima do resistor dividido pelo valor do resistor. Esta queda de tensão Vx é este valor que está aqui embaixo. E, portanto, a corrente I1 dá este valor daqui. E aqui nós temos a corrente I2, que também será calculada da mesma forma, produzindo uma corrente I2 de 0,73171 ampere. Vamos fazer como consideração uma comparação entre os dois elementos? Então, vamos em frente. Pelo primeiro e pelo segundo método. Quero que você observe que pelo primeiro método, esta foi a corrente I1. Pelo segundo método, esta foi o valor da corrente calculada. Estranho, né? São iguais. Então, pelo primeiro método, o I2 vale isto. Pelo segundo método, este é o valor do I2. Olha, que estranho, deu o mesmo valor. E, finalmente, a corrente total é este valor e ela corresponde a este valor. Esta aproximação na casa aqui embaixo é normal porque a gente vai arredondando as contas. Então veja, seja por este método, seja pelo outro método, tem que bater. Muito obrigado pela sua atenção, meu amigo. Bons estudos. A gente se vê.